como o negócio da empresa era Linux, se o Linux é livre, é open source. À medida que as empresas passaram a tratar essas versões do Linux, a versão base do Linux, as empresas começaram a enxergar um mercado. Eles começaram a criar recursos, mudar a aparência, desenvolver ambiente gráfico, desenvolver comunicação com equipamentos, monitor, mouse, teclado, impressoras, placas de vídeo e outras, rede. Então, à medida que eles foram desenvolvendo isso, a partir dessas ferramentas desenvolvidas, nós criamos as distribuições. Uma empresa pegou a base do Linux e criou uma aplicação que permitisse que o Linux se comunicasse com o monitor, ou um monitor, determinado monitor. Outra criou um elemento que permitisse a comunicação com teclado, com drive de CD, com mouses. E assim essas empresas passaram a ganhar como negócio criando essas ferramentas de comunicação e levando isso para um determinado mercado, para um grupo de mercado. E assim eles transformaram isso num negócio. Algumas distribuições são vendidas, né, a um custo menor, um custo acessível, né. Uma das primeiras distribuições a serem vendidas no Brasil foi a Conectiva. Né? A Conectiva foi uma das primeiras distribuições criadas no Brasil, que hoje já mudou o nome da empresa, já é uma outra empresa que cuida dessa distribuição, mas eles criaram essas ferramentas. Então, essa distribuição é cobrada, o Linux não. Quando os distribuidores e os desenvolvedores criam aplicações e juntam todas elas, passa a se chamar distribuição. Definição de distribuição é uma coleção de software livres, que é feito às vezes livremente. Tem um detalhe importante: as pessoas que desenvolvem, às vezes elas desenvolvem para um mouse e não cobram. Aí desenvolvem para um teclado e cobram. E isso fica a critério de cada empresa que desenvolve. Às vezes, por exemplo, o fabricante de uma marca dá o subsídio, banca, né, o programador, a empresa ou a distribuição, para que ela desenvolva uma ferramenta que use o equipamento dela. Porque é interessante que ela esteja em todos os lugares do mercado. Então tem toda esse mercado, esse negócio por trás do software livre. Mas a concepção do software livre é que possamos desenvolver tecnologia para o bem de todos, o bem comum, sem custo, sem valores absurdos. As distribuições, elas podem ser definidas, né, por sua característica, né? Nós temos aqui uma distribuição, um tipo de distribuição chamada distribuição de propósito geral. Como o próprio nome já diz, né, essas distribuições atendem grande parte das necessidades de um usuário ou empresa que optem para usar o Linux. Então, nós temos várias distribuições. Eu coloquei apenas algumas aqui no slide para que a gente visse, mas isso é o mínimo. Existem distribuições de todos os tipos, nome, para diversas aplicações, para fins específicos, para fins comerciais, educacionais, militares e outros. Né? Aqui nós temos algumas muito conhecidas, como a Debian. A Debian é uma das distribuições mais conhecidas. Ela é muito utilizada no âmbito do serviço público. Né? Algumas empresas, como por exemplo, Caixa Econômica, inclusive, usa Linux Debian em alguns projetos seus. Né? O BR Desktop é uma distribuição, como a abreviação já diz, né? Foi desenvolvida aqui no Brasil por alguns programadores daqui
e é desktop é ambiente de trabalho, área de trabalho, ou seja, BR para a área de trabalho é uma coisa mais simples. Kurumin, Satux, Ubuntu, Kubuntu, Linux Educacional, Linux Mint, Ubuntu Netbook, Ubuntu Studio, Xubuntu. Se vocês observarem aí, né, tem várias variações da versão Ubuntu, né, que hoje é uma das versões mais utilizadas no nosso mercado, no Brasil como um todo. Por quê? Porque é uma ferramenta que se aproxima muito do ambiente comercial, do Windows, por exemplo. Então, os recursos ficaram mais fáceis, a interação do usuário e do Linux ficou muito mais fácil. O Ubuntu, eu posso ter ele na versão servidor, controlador de rede, posso ter ele em várias versões, versões mini, versões de estação de trabalho. Então, hoje, eu já tenho ferramenta suficiente para trabalhar em qualquer ambiente. Empresas inteiras hoje funcionam em Linux, outras só usam o Linux em ambientes específicos. Nós vamos ver mais na frente as características do Linux quando ele é tratado de forma específica, mas a distribuição de propósito geral tem fim de ser utilizada em qualquer ambiente. Eu posso usar em casa, eu posso usar no meu notebook, eu posso usar na empresa, eu posso usar na empresa para gerenciar uma rede, né? Eu tenho várias utilizações. Existem algumas distribuições que são enviadas para usuários quando se cadastram nos seus sites via CD, ou você baixa e grava no CD. Essas distribuições, que nós chamamos de Live CD, elas têm como finalidade uma utilização rápida do Linux. Um exemplo, eu coloco o CD no computador e inicio o computador. Ele vai iniciar o Linux a partir do CD. Você vai usar todas as propriedades do Linux, como se tivesse instalado no seu computador. E depois, quando você sair do Linux, é só tirar o CD e tudo que tinha no computador continua. Por quê? Porque ele não instala essa aplicação no seu computador. Ela fica rodando o tempo todo no CD. É possível fazer isso no CD, no pendrive, numa unidade de disco externa, em qualquer uma dessas unidades. As distribuições Live CD têm essa característica. Tem até, como vocês podem ver, né, algumas versões que estão nessa posição também podem ser instaladas, como nós vimos aqui no propósito geral. Tem algumas que são propósito geral e são Live CD. Elas podem funcionar das duas formas. E aí você instala usando o CD, coloca o CD na máquina, roda, usa o Linux para fazer o que você quiser, depois tira o CD, está resolvido. Quando nós falamos do Linux, né, existem alguns pontos que nós devemos observar. Existia um mito, né, em relação ao Linux, que somente usuários avançados poderiam utilizar o Linux pela dificuldade de operação, pela dificuldade de instalação, pela dificuldade de acesso às informações, a linguagem utilizada. Todas essas características eram dadas ao Linux. Hoje, você vai em qualquer magazine desse, qualquer loja, qualquer hipermercado, qualquer lugar que venda computadores, você encontra máquinas com Linux instalado. Às vezes você olha e nem percebe que é Linux. O ambiente gráfico é tão parecido com o ambiente gráfico do Windows, por exemplo, que você nem percebe que é Linux. Só vai saber porque vai estar descrito nas características do produto. Então,
isso aí trouxe um benefício muito grande para a interação do usuário com o Linux. Considerando que, além de você estar utilizando, os fabricantes hoje também, além de estarem fabricando computadores e tirando da sua linha de produção com o sistema operacional Linux, sistema operacional aberto,